A fé, uma ideia central para muitos, é apenas mais uma máscara que escondemos atrás de nossas próprias crenças e ilusões. Mas o que acontece quando a fé é despojada de todo o romantismo e exposta pela crueza da realidade? Albert Carrico, com suas palavras afiadas, nos leva a esse questionamento sem rodeios. Ele desmantela as convenções, afirmando que a fé não é mais do que uma vaidade humana, um truque para nos afastar da dura verdade do mundo. Sua filosofia, um convite para olhar além da superfície, exige de nós uma desconstrução das verdades que nos confortam. Afinal, o que é real e o que apenas desejamos que seja real? E se a fé não fosse a resposta que procuramos? Será que nossas crenças apenas mascaram a realidade que tanto tememos? Carrico nos desafia a explorar essas questões, pois ao contrário do que muitos podem pensar, ele não vê a fé como um abrigo seguro, mas como uma distração. Ele não nos pede para acreditarmos, mas para questionarmos a própria ideia de crença, expondo as fragilidades de tudo que consideramos inabalável, o que o tornava tão único. Albert Carrico, nascido em Istambul no dia 10 de julho de 1919, foi um homem que não se contentava com a superficialidade do mundo. Filho de uma família cefática que buscava refúgio contra perseguições, Carrico viveu uma infância marcada pela instabilidade política e pela constante fuga. Crescendo entre cidades como Praga, Berlim e Paris, até se estabelecer em Montevidéu, Uruguai, ele se viu forçado a se adaptar, mas nunca a se conformar. A mudança de fé de sua família, ao se converter ao catolicismo, não era mais do que um reflexo da hipocrisia que ele tanto desprezava. Carrico não era apenas um homem de palavras, mas um pensador multifacetado, fluente em vários idiomas e prolífico em sua escrita. Seu olhar crítico para com as convenções sociais e sua coragem para desafiar o status quo continuam a ecoar, desafiando as mentes que se deparam com suas ideias. Se essa reflexão te provocou, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para mais conteúdos que nos fazem repensar a vida de forma honesta e crua. Vamos juntos explorar essas ideias. Carrico não escrevia para todos. Seus livros, como Post-Mortem e Breviária do Caos, não eram feitos para leitores comuns, mas para aqueles que ousavam confrontar uma visão do mundo implacável e desconcertante. Sua filosofia, centrada na dissolução, ou como ele preferia chamar o caos, é uma jornada pela desintegração das ilusões humanas. Carrico acreditava que tudo o que existe está condenado a colapsar, a se desfazer em um vazio absoluto. Para ele, a ideia de que a vida possui um propósito era apenas uma invenção humana, uma construção para suportar o peso de uma existência sem sentido. A vida para Carrico não era uma escolha, mas uma imposição. A ideia de justiça que tanto buscamos é uma farsa, um conceito criado para nos dar algum tipo de consolo em meio ao sofrimento. Em suas palavras, minha odeia para este mundo é o que eu acho mais valioso de admiração. Esta frase encapsula sua visão, revelando a profunda aversão que ele nutria pela realidade que o cercava. Para ele, a sociedade e as estruturas que a compõem eram apenas disfarces, uma forma de esconder a desordem e a fragilidade da vida humana. O contexto histórico no qual Carrico se inseriu reforçou sua visão nihilista. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi testemunha das brutalidades humanas, das migrações forçadas, das vidas despedaçadas. A guerra, com seu caos e destruição, forneceu a ele a confirmação de que a vida era, de fato, uma tragédia irreversível. Para Carrico, as religiões eram parte dessa ilusão, um método de engano para manter o homem preso à ideia
de que existe uma ordem superior e benevolente que orienta o universo. Mas para ele, essa ordem nunca existiu. Tudo não passava de uma ilusão. Carrico não reservava suas críticas para qualquer parte da sociedade, mas sua visão da família era particularmente devastadora. Para ele, a família era o berço de todo o sofrimento humano, o primeiro laboratório onde a dor se molda e se perpetua. Era nesse ambiente que o indivíduo, muitas vezes contra sua vontade, era forçado a se adaptar a uma sociedade já falida, implacável e desumana. A estrutura familiar, longe de ser um refúgio, era vista como um campo de formação, um lugar onde os seres humanos eram inicialmente condicionados a aceitar um mundo que, em sua essência, era cruel e indiferente. Em seu livro Post-Mortem, escrito após a morte de sua mãe, Carrico explora a complexidade de sua relação com ela. Sua conexão com ela era marcada por um turbilhão de sentimentos: amor, ódio e raiva entrelaçados. Para Carrico, sua mãe representava a imposição de algo que ele nunca pediu: a própria vida. Em uma frase devastadora, ele escreve: "Ela me trouxe para o mundo, e eu odeio o mundo." Essa declaração, cruel em sua sinceridade, reflete a profundidade da aversão que ele sentia pela existência em si. Uma existência que ele via como uma imposição violenta, sem qualquer escolha de sua parte. A tensão resultante desse conflito interno o leva a refletir sobre a verdadeira natureza dos relacionamentos familiares. Para Carrico, a família não passava de uma cadeia inicial, a primeira conexão que ligava o ser humano a uma existência de sofrimento incessante. Em sua visão, não havia escapatória dessa condição. A experiência humana estava irremediavelmente atrelada a um ciclo de dor e expectativa. Como ele expressou de maneira notória, estamos no inferno, e a única escolha que temos é ser o maldito, ser atormentado ou os demônios fazendo sua tormenta. A existência para Carrico era uma prisão sem chaves, onde as únicas alternativas eram ser o próprio sofrimento ou ser vítima dele, ambos alimentados pelas inúmeras obrigações e expectativas que nos são impostas. Não havia espaço para redenção ou alívio, apenas uma rede de tormentas inescapáveis. Carrico estendia suas críticas muito além da família, apontando que a sociedade, em sua totalidade, funcionava como uma máquina infernal. Para ele, ela era uma estrutura projetada para perpetuar o caos, disfarçado sob a fachada de ordem. Cada instituição, seja a religião, a política, a moralidade ou a economia, apenas tentava criar uma ilusão de estabilidade em um mundo que era, na realidade, desordenado por natureza. Ele argumentava que essas construções humanas não traziam alívio para a desordem do mundo. Pelo contrário, as intensificavam. O caos e a morte, em sua visão, eram os únicos governantes legítimos desse universo, e todas as tentativas humanas de construir ordem eram condenadas ao fracasso. A religião, para Carrico, era um exemplo perfeito desse fracasso. Ele via a fé como uma mentira bem disfarçada, uma forma de tornar ainda mais densa a escuridão que nos cerca. Para ele, a fé não passava de mais uma vaidade humana, uma estratégia para enganar as pessoas sobre a verdadeira natureza da vida. Em suas palavras, a religião era a arte de disfarçar o terror existencial, uma tentativa desesperada de apaziguar o medo da morte e da inexistência, mascarando a realidade com promessas vazias. A política e a economia, segundo Carrico, não eram diferentes. Eram apenas outros jogos de poder, com o único objetivo de criar novas formas de desigualdade e sofrimento. Ele via essas instituições como meros instrumentos de perpetuação do sofrimento humano,
que nunca poderiam oferecer uma verdadeira solução para os problemas da sociedade. Carrico também possuía uma visão extremamente polêmica sobre a reprodução humana. Para ele, o ato de gerar novos filhos era uma imoralidade profunda, uma irresponsabilidade que apenas renovava o sofrimento que já existia. Como ele afirmava, nosso destino é continuar a multiplicar, apenas para morrer em número, destacando a absurda futilidade de perpetuar um ciclo de vida e morte, sem nenhum significado real. Em uma declaração ainda mais provocadora, Carrico sugeria que, se as pessoas parassem de acreditar e de reproduzir, os problemas da humanidade seriam resolvidos em 1 ou 2 gerações. A reprodução, para ele, não era mais do que a renovação do sofrimento, uma maneira de transferir a dor de uma geração para a próxima, perpetuando um ciclo de miséria sem fim. Carrico propôs uma visão extrema, mas completamente consistente com suas crenças. Para ele, a única forma de interromper o ciclo incessante de sofrimento seria parar a reprodução. Não se tratava apenas de uma crítica à família, mas de um ataque radical ao próprio conceito de humanidade. Ele acreditava que a verdadeira libertação da dor existencial só seria alcançada com a extinção voluntária da raça humana. Uma perspectiva sombria, porém imersa em uma lógica perturbadora. Se a vida é essencialmente sofrimento, por que continuar? Para Carrico, a solidão não era uma escolha, mas a única forma genuína de existir. Ele via as pessoas como entidades fechadas, incapazes de se conectar de maneira verdadeira umas com as outras. Qualquer tentativa de relacionamento, fosse de amizade ou amor, estava fadada ao fracasso, pois ele acreditava que a comunicação genuína entre os seres humanos não passava de uma ilusão, trazendo apenas mais sofrimento. Esse isolamento, em sua visão, era o único caminho para abraçar o vazio e escapar da tortura da vida. As ideias de Carrico ainda reverberam hoje, forçando os que as encontram a confrontar a verdade mais desconfortável. Se há um Deus, ele seria um Deus de caos e destruição. E se ele não existir, nada muda. A falta de um propósito superior não altera a dor da existência, tornando-a uma questão sem resposta. Se essa reflexão te impactou, compartilhe o vídeo com quem você acredita que também precisa confrontar essas ideias. Vamos criar um espaço para o debate, mesmo quando ele nos leva a lugares difíceis. Até a próxima, e lembre-se, às vezes, são os momentos de caos que nos revelam as verdades mais profundas.